beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Dessa vez é o número 107. Acertei. Eu sou o Alexandre e vou conduzir de novo essa conversa aqui. Que nem eu falei no outro, vocês já devem estar sacudos de me ver aqui, mas vocês vão continuar assim, porque eu não pretendo sair daqui. A Ana, você quer assumir algum dia? Acho que a Ana fez uma cara ali que talvez não, então vocês vão continuar me vendo aqui, conversando. Qualquer coisa eu coloco um papel na tela do meu lado, mas vamos conversar mais um pouquinho hoje com a Lu. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. A Lu Baggio, eu acho que vocês conhecem a Lu Baggio, então eu vou poupar um pouco as apresentações, porque ela vai se apresentar daqui a pouco. Antes da gente começar efetivamente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá Instagram, YouTube, TikTok, MSN, Hotmail, onde vocês verem o símbolozinho aqui, ó, do próximo bloco que vai ficar passando aqui, vocês podem curtir e seguir lá, que é garantia de sucesso, beleza? Então, além disso, a gente tem um patrocinador hoje, que é a i9, que é super parceiro da Lu também, né? Antes de você se apresentar, antes de você falar um pouquinho sobre você pode me dizer por que você gosta da i9? Por que eles são parceiros, assim? Puxa, a i9 tá comigo já há 24 anos. Dos 25 que eu tenho escritório, 24 eu trabalho com eles. Mas o que eu acho mais legal ali é que a Aline, minha vendedora, nossa, ela é... É a Aline, entregou a vendedora, putz, entregou. A Aline é super dedicada, nossa, a gente tem uma sintonia, assim, a gente se fala o tempo inteiro, todos os dias, coitada, às vezes à noite, final de semana, feriado, ela tá sempre pronta para me ajudar, para somar, para resolver, e o pós-venda também, porque às vezes pode acontecer algum problema, né? Às vezes o mobiliário vem com alguma avaria do transporte, alguma coisa assim, eles são assim perfeitos nesse pós-venda. Eu sou muito assim grata aos cuidados que eles têm com a gente. Não, isso é bom, né? Que nem eu tava até comentando contigo aqui antes, que antes a gente sempre bate um papinho. Achar fornecedor no mercado tem de quilo, né? Tem. Você arranja tudo. A gente tem vários fornecedores muito bons de qualidade, né? Mas assim, a i9 é uma que participa muito do meu dia a dia, da minha rotina, assim, sabe? E pra você, assim, 24 anos trabalhando com eles. Com eles, verdade. Dá um aval, eu tava assim, aprendendo ainda, engatinhando. E eles eram completamente diferentes do que são hoje, né? Hoje eles têm, tipo, o melhor do design nacional e internacional, né? E na época eles ainda mesclavam, tinham de tudo, né? Eles vendem de tudo, na verdade, porque faz projeto para área comum, de prédio, essas coisas. Então sempre tem de todos os estilos, mas foi bacana ver que a gente foi caminhando junto, né? A gente foi evoluindo juntos, assim, isso é muito legal. Show! Então, pessoal, vocês podem aproveitar e já acompanhar as novidades da i9 lá. Eu acho que, assim como a Lu, vocês devem conhecer a i9 também, que é uma super empresa, super conhecida aí no mercado. E agora a gente pode partir pro nosso papo. Ai, que medo! Tô com medo. Se quiser se apresentar, então, fala um pouco sobre você. Então, eu sou a Luciana Baggio, 25 anos já de estúdio Luciana Baggio, né? Nessa caminhada aí, já aprendi tanto e tenho tanto para aprender ainda, né? Fazem 25 anos que você atua como designer de interiores. Isso. Focado nesse mercado de... Focado em interiores, né? E aí agora, de 3 anos pra cá, o Felipe, que trabalha comigo, é arquiteto também, a gente tá fazendo toda a parte de arquitetônico também, paisagismo, que a gente não fazia antes, né? E ele veio, ele é super jovem, assim, eu falo que ele é meu filho, assim. Ele veio pra somar, assim, né? E é muito bacana essa troca, né? Da minha experiência com o frescor da juventude dele, assim, sabe? É muito legal, tô bem feliz. E você falou que você tem uma experiência que vem de fora, né? Vem. Na verdade, eu sou formada em moda. Né? A minha formação é moda, eu estudei na Itália. Em moda? Em Caramba. moda. Nunca trabalhei com moda, mas eu me formei em Firenze há muito tempo atrás. Mas a moda é uma coisa que muito. Ela vai e volta, vai e volta. Não, tipo, mas pensa muito tempo atrás. Eu fui morar lá em final de 87. E aí fiquei lá bastante tempo, me formei em moda, mas foi estudando moda. Eles faziam umas coisas muito legais, umas visitas muito legais. O Salão do Móvel de Milão eu conheci com a moda, né? Naquela época já, né? E aí eu fui, através da moda, eu fui me apaixonando
por design, por interiores, porque lá era muito separado, né? Tipo, os designers já faziam muito sucesso em interiores, né? Aqui no Brasil, daí acabou ficando meio assim, arquiteto e decorador menos, mas nos Estados Unidos e na Europa era muito certinho, arquiteto era arquiteto, decorador era decorador, né? Eu venho daquela época ainda. E aí eu mergulhei nesse universo da decoração e fiz cursos em Milão, daí estudei na Domus Academy, que é uma super instituição de ensino, enfim. Tive aula com grandes designers, Michele De Lucchi, Stefano Giovannoni, que assina as peças da Alessi, o Alessandro Mendini. Só mas gente top, assim, sabe? Que às vezes eu nem sabia da importância deles, assim, na época, e daí depois... eu acabei aprendendo com eles a importância deles, assim, né? Quando eu fiquei sabendo quem eram eles mesmo, foi, assim, uma coisa muito legal. Então eu guardo com muito carinho essa fase. E por que você entrou nesse mundo, assim, tipo, de interiores? Já tinha vontade? Ou moda? Vou te contar. Bem legal essa história. Eu morava em Firenze e eu, tipo, tinha uma família super legal que me ajudou bastante lá nessa fase de adaptação. Eles eram super legais, super cultos, né? Eles fizeram duas coisas muito legais que eu vou te contar. A primeira, que foi decisiva para eu passar para interiores, eu terminei a história da moda, mas depois fui para a parte de interiores por causa disso. Eles queriam muito que eu tivesse uma experiência muito bacana enquanto eu estudava lá. Então, o que aconteceu? Teve uma festa, a família Ferragamo, da Ferragamo, que você conhece, da moda. Da Ferragamo mesmo. Os gêmeos Ferragamo, eles que hoje tocam toda a empresa, toda a marca, enfim, eles têm a minha idade, exatamente a minha idade. Eu vou fazer 53 anos, né? Em setembro agora, 53. E aí, eles também estavam fazendo 18 anos. No primeiro ano que eu morava lá. Aí essa família falou, não, ele era super influente, esse marido da minha amiga lá, ele era mais velho que ela, ele conhecia todo mundo lá na Itália. Ele falou, não, ela tem que participar de uma coisa bacana, assim. Me arrumaram um convite para ir nessa festa na casa dos Ferragamo, em Fiesole, ali em Firenze, que é nas colinas de Firenze, né? E aí me arrumaram um vestido. Eu não tinha levado roupa pra esse tipo de festa, imagina, né? Enfim, estudante e tudo mais. Me arrumaram um vestido lindo, tipo assim, sabe aquela coisa de sei lá, meio encantada, de assim? Disney. Foi meio de Disney, exatamente. Eles me arrumaram um vestido lindo, me levaram na festa, me deixaram... Eu nunca vou me esquecer, gente, porque eu cheguei sozinha nessa festa. Você foi com a carruagem ou não? Quase peguei a carruagem, né? Minha noite acabou em canto. Mas enfim, daí cheguei nessa festa, eles me levaram, me deixaram nos portões da casa. Era uma casa maravilhosa, assim, maravilhosa. E eu era muito jovem, assim, né? Eu graças a Deus, vivia de uma forma muito legal aqui no Brasil, então eu também... Não era uma coisa tão surpresa pra mim, eu tinha sei lá, esse viver bem aqui, a vivência. Mas lá era completamente diferente. Eu tava na casa dos Ferragamo, né? Aí eu lembro que tinha uma subida cheia de cocheiros, assim, e eu fui subindo com aquele vestido vermelho, sozinha, respirei fundo, eu falei, agora vai, né? Entrei na festa com a cara e a coragem. Não conhecia ninguém. Você falava italiano já? Já falava. Tranquilo? Já falava. Já fazia uns 6 meses que eu morava lá, né? E aí eu fiquei andando pela festa e, claro, eu não conhecia ninguém mesmo. Não adiantava eu chegar num grupinho e começar a falar. Fala, galera, beleza? Mas aí eu falei, quer saber, eu vou usufruir o máximo dessa experiência, né? Então eu prestei atenção na casa inteira, na decoração da casa, que eu fiquei assim, literalmente babando, né? A festa era uma festa muito legal, tinha sido assim, a primeira grande festa da minha vida, assim, né? Maravilhosa, chiquíssima, e eu prestei muita atenção naquilo. Eu lembro que até na gastronomia eu prestava atenção nos detalhes, assim, virava os pratos para saber qual porcelana que era, sabe? Foi um momento, assim, inesquecível da minha vida. E não tinha como tirar foto, né? De jeito nenhum, né? Não posso, né? Vou
queimar a cara de quem me arrumou o convite, né? E não dava. Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, que eu guardo no meu coração, assim, sabe? Esse foi o primeiro ponto. Tem o segundo que você comentou? O segundo é que, como eu estudava moda numa escola X lá, eles também tinham aulas, mas daí não era faculdade que eles tinham cursos técnicos de vitrinismo, que tipo, o pessoal fazia, assim, que era na mesma escola, e eu ficava observando aquilo também, né? Então, eu tive muito contato com lojas legais, assim, e daí foi nascendo essa minha vontade de ir para esse lado, assim. Aí me formei em moda, mas acabei que nunca trabalhei com isso. Acho que eu sou mais classiquinha nisso, né? Enfim. O bom é que moda, tipo, você nunca vai esquecer, vamos dizer. O meu negócio sempre era pra turma que era mais elegante, digamos assim, sabe? Não os que eram muito malucos, que tinha de tudo, né? Eu lembro que o Versace era vivo naquela época ainda, então pense. Conheci daí vários estilistas, porque daí eles sempre conseguiam algum desfile legal pra gente participar, alguma coisa legal. Então, foi um tempo muito legal. E tá bem interligado, né? Tipo, a moda com interiores. Tudo a ver. Eu falo para os meus clientes sempre que são temas que se complementam, né? Moda e decoração, até os lançamentos da Pantone, anuais e tudo mais, é sempre tipo moda e decoração, as texturas, os tecidos. É muito legal, porque realmente são temas que se complementam. E eu gosto de usar isso nos clientes também, sabe? Assim, e você tem essa expertise, né? Então fica bem mais fácil. Adoro. Quando chega a hora de eu escolher tecido pra compor, que vai no revestimento do sofá, da cortina, da almofada, não sei o que, eu fico louca. Adoro. Não, Adoro. E o bom ter essa interligação, você ter essa experiência, porque o cliente, no final, ele vai pegar o pacote completo também, né? Vai pegar a tua expertise. Eu gosto de entregar até lençol, toalha de banho. Se o cliente deixar, tá lá no meu contrato. Eu vou até o final, né? E eu amo quando eles deixam. Porque daí eu escolho talher, copo, prato, jogo americano. Adoro arrumar mesa. Não sei cozinhar nada, mas arrumo uma mesa linda. Mas dá pra tirar foto antes, isso que importa, né? Nossa, não, eu amo. Então eu fico esperando aquela hora dos finalmente, assim. Entrego um enxoval com cheirinho, porque eu gosto de desenhar o enxoval. Eu gosto de dizer que fio que vai no bordado. Eu gosto dos detalhezinhos. Acho que isso vem da moda, assim, sabe? Essa coisa desses frufruzinhos, assim, eu acho que vem da moda. Isso tá 100% interligado mesmo, nesse sentido. Eu realmente amo fazer isso. E você, depois que começou com interiores, você não se arrependeu de não ter seguido na moda, alguma coisa assim? Nunca. Focado em interiores e... Nunca. Sempre curti. Eu lembro que quando eu comecei, que daí eu voltei a estudar lá, né? Eu já tava morando aqui, aí eu fiz um curso de projeto, que não tinha nem AutoCAD ainda, hein, gente? Curso de projeto, nunca me esqueço. E daí, nesse curso de projeto, no final do curso de apresentação, do trabalho lá, eu fiz um projeto. E aí eu lembro que a professora, que era a responsável lá pela minha turma, ela falou, poxa, você leva jeito. Se fosse você, eu seguia, né? E eu já era casada, tinha filho pequeno já, enfim. Na época eu era casada, e daí meus filhos estavam assim, super pequenininhos. E aí ela falou, se fosse você, eu continuaria. Mas daí eu tive o apoio do meu ex-marido, que um cara super legal, meu amigo até hoje. Ele estava fazendo um MBA nos Estados Unidos, que ele tinha que ir todo mês pra lá, né? Foram 14 meses indo pra lá, daí se formou, não sei o que, parará. E aí ele foi super legal, porque ele também apoiou essas minhas idas pra lá, né? E aí eu fiz vários cursos lá em Milão depois, focado nisso, em interiores, em iluminação e nessas minhas idas, que daí eu tinha aula com esses mestres, né, do design. Foi muito legal. E aplicar lá de fora, aqui no Brasil, você achou complicado por ser muito diferente, às vezes... Não sei se é muito diferente também, mas questão de produtos ou a variedade. Não. A gente tá hoje bem em dia, servido, nossa, assim. a gente tá super bem servido. É que na época a gente não tava tão bem servido assim, né?
Mas mesmo assim era muito legal aprender lá. E daí, claro, você transformava pro mundo daqui, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tá tudo ligado. Tá tudo ligado. O que tem no mundo tem aqui. Eu sempre falo pros clientes, né? Antigamente teve uma época até que a gente tinha cliente que queria comprar de container nos Estados Unidos as coisas que tinham um preço melhor, não sei o quê, e daí coisas que só tinham lá, né? Mas hoje em dia a gente não precisa ir para São Paulo para comprar. A gente tem tudo em Curitiba. Tudo. Você pode fazer uma casa incrível sem sair de Curitiba. Entendeu? Eu sou super fã de tudo. Não, que e tem é legal aqui. isso, né? Porque, tipo, você pode criar um projeto aqui com uma identidade de fora sem sair pra fora, vamos dizer. É engraçado que eu nunca tive eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, sabe? Mas eu nunca tive um estilo definido do meu trabalho. O meu lema é, que eu sempre falo no meu Instagram, até eu falo, para cada cliente um estilo. Eu gosto disso, é um desafio para mim, porque daí eu primeiro converso com o cliente. Aí você tenta ser um pouco psicólogo, né? Pra meio que entender o que o cliente tem nas entrelinhas ali. E eu converso muito, né? Você vai ver que eu sou super tagarela mesmo. Aí eu converso, às vezes eu até falo pro cliente, me manda parar, se for o caso, né? Mas aí eu converso muito. E aí você vai conhecendo o cliente, você vai sabendo até que cor que você pode pôr, que cor não pode pôr, se ele gosta mais claridade, menos claridade. Tudo depende do estilo de vida do cliente, né? Então, eu acho bem bacana quando eu vejo, né, dos meus colegas que eles têm um estilo definido, que eles só trabalham com aquele estilo. Acho super legal. Mas eu nunca consegui fazer isso, porque eu já fiz motorhome, avião, barco. Avião também? Avião. Caramba. Avião, você acredita? Fiz um upgrade no avião da Lockheed. Da Você Lockheed? acredita? Caramba, que legal. E o que você coloca num avião? Você pode mudar bastante coisa? Não dá pra mudar muita coisa, porque tem uma Físico série... não muda, né? Muito. Mas a parte de pintura, tipo, a cor da pintura do lado de fora. Ele já deve ter trocado de avião desde então, né? Mas ia ser Liga o primeiro... pra ele, Ana, só pra gente ver. Não. Ia ser o primeiro avião dele e eu tinha conhecido o Alok num... Eu vou mudando de assunto, né? Manda bala. Mas enfim, isso torna a conversa interessante. Tinha conhecido ele num casamento no México. Ele e a mulher dele, né? Eles estavam noivos naquela época. E aí, ela nem tinha o primeiro filho ainda, né? Daí, eu conheci, daí a empresa que estava resolvendo essa história do avião dele, que ele não tinha ainda um avião próprio, né? Eles estavam conversando e eu, né, escutando. Aí a empresa é em São Paulo e tudo mais, daí eu fui para São Paulo, daí eu dei uns pitacos na pintura do avião, e a parte interna não dava para mudar muito, mas o que eu fiz? Daí eu vim para Curitiba, fui lá na minha fornecedora de lençóis, toalhas, enxoval, não sei o que. Daí eu desenvolvi tudo, né? Manta, tudo com a logo dele, tudo bonitinho. E entreguei tudo cheiroso, com cartão lindo meu. Tem coisa que eu nem cobrei, afinal de contas, né? Vamos botar o nome lá. Ah, né? claro. E ele é muito legal, é uma pessoa muito legal, assim, sabe? Então foi uma experiência super bacana, né? E daí, como eu falo, vai de avião até motorhome de piloto, de Stock Car, que eu fiz também. Então, cada um realmente tem um estilo, né? Cada um estilo, cada um tem suas manias, manias no bom sentido, né? Porque daí a gente tem que respeitar, tem que... tem a rotina, né? Não dá pra comparar a rotina do Alok. E às vezes é mania mesmo, assim, tipo, a pessoa tem o jeitinho dela e ela quer aquilo assim, assado, e eu não ligo, eu gosto de entrar no universo e pensar, como que seria se eu fosse ele? Como é que eu ia pensar? Né? E aí eu gosto de desenvolver a partir disso. Porque essa parte de interiores, ela tá vinculada muito com os gostos do cliente, Sim. né? O que ele quer. Porque você pode amar tal coisa. Se o cliente detesta, difícil, né? Você não vai... E a gente tem que fazer meio que a leitura do cliente. Eu presto atenção até no jeito que o cliente se veste, assim, sabe? Tem cliente, por exemplo, que é mais jovem, que aí eu vou atender, eu me visto de um jeito mais jovem. até a aproximação. Aí esse cliente é mais, assim, maduro, digamos assim, se é uma senhora mais assim, que eu já fiz apartamento de senhoras super queridas que tinham vivido a vida inteira e que agora iam para
apartamento menor, mas que tinha só dela ali. Tudo novo, bonito, mas que tinha que... Claro, eu tenho que respeitar, não posso querer fazer um estilo que não tem nada a ver com a pessoa. Ela viveu a vida inteira, ela tá cheia de histórias e tudo mais, então eu procuro respeitar essas histórias, assim, né? Então eu sempre falo para cada cliente um estilo por isso, assim. E daí para elas eu ia vestida bem clássica, assim, né? Daí pro adolescente eu ia super moderninha. E assim vamos, né? Mas o meu dia a dia eu sou neutra. Mas essa questão de, tipo, você se adaptar ao cliente é legal, porque isso vai gerando uma empatia com o cliente, né? E não é falsidade, tá? É respeito pelo cliente. Não, exatamente. Eu sempre falo isso. Exato, né? A falsidade é você ser uma pessoa que você não é pra agradar o outro. Tipo assim, eu não gosto de vermelho. Eu não vou me vestir de vermelho só porque o cliente gosta. Tipo, eu não me gosto de vermelho, não é isso. Duvido alguém contratar a Lu aqui e pedir fazer inteira a casa vermelha. Gente, e já aconteceu. Eu não curtia usar amarelo na decoração, assim. Até que apareceu uma pessoa que me pediu amarelo. Eu falei, pronto. Amarelo e preto. Vou ter que fazer. Fiz, né? Enfim. Não tem, é difícil, né? Porque o imóvel, enfim, apartamento, casa do cliente. Sim. Se você barra nesse sentido... E eu falo isso, o cliente só tem que me dar um norte se ele é mais contemporâneo, se ele é clássico, eu já fiz casas super clássicas, né? Mas já fiz super contemporâneo moderno também. E tal. Então, assim, o cliente só tem que dar um norte pra gente. A gente realmente precisa ter acesso, né, ao cliente. Conversar bastante com ele e ter acesso a essas informações. É muito difícil, pelo menos pra mim, né? É a gente trabalhar e não ficar amigo do cliente no final. Agora eu tô entregando uma casa lá no Alphaville, na reta final, assim, vai faltar algumas coisas e tudo mais, mas um casal que veio pra mim, ela vai ver isso aqui, ela vai saber que é ela. Mas eu tava falando com eles até antes de chegar aqui. Eu falo com eles o dia inteiro. O dia inteiro. A gente também se fala, sábado, domingo, feriado, não sei o quê, porque a gente acabou ficando amiga, né? E ela foi... Quando eles me procuraram, ela tava grávida. A menininha já tá com 2 anos, então eu lembro que eu fui no terreno, não tinha nem começado a casa ainda. E daí você acaba vivendo aquilo tudo. Você vive junto com a pessoa, praticamente. E eu vivo feliz com isso, as partes boas e as não tão boas também, né? Então, é um desafio atrás do outro. E aí, até acertar, a pessoa não te conhece, né? Então, tem gente que já confia de cara, tem pessoas que você precisa ir indo devagar construindo essa confiança, né? E aí, quando agora eu olho para trás e vejo como ela chegou ressabiada lá no escritório e como é a nossa relação hoje em dia, assim... Dá até para tirar um sarrinho, né? De super cumplicidade. Nossa, eu fico muito feliz, assim, de participar desse sonho dos clientes, Não, né? é legal, então, eles né? são um exemplo legal do que eu sinto em relação ao trabalho, assim, E sabe? você vê muita diferença, tipo, de quando você começou em relação a vender projeto e tal, com hoje? Tipo, o mercado tá muito diferente. Bom, os 3 primeiros anos da minha vida profissional, eu não ganhei R$1, né, Alexandre? Tenso. Eu fazia tudo de graça, porque eu pensava... Eu sempre fui desse lema, assim... Eu primeiro mostro o meu trabalho, pra depois eu vender o trabalho, né? Porque o que eu ia mostrar? Eu ia chegar cobrando... Eu sei fazer, hein? Eu sei fazer, confia em mim, por favor. Né? Difícil. Não dá? E aí eu, tipo, fazia porque eu queria. Na época a gente nem fazia. Gente, pensa, não tinha nada de foto digital ainda, né? Também, tudo bem, mas é que 53 anos, tipo, daquela 25 anos atrás faz diferença. É que a tecnologia, ela avança muito rápido, né? É difícil. Então a gente é daquela época que o book das fotos do teu portfólio era foto impressa, colada num álbum bacana, assim, sabe? Você mostrava desse jeito o trabalho. Então eu tava focada nisso. Em fazer projetos para eu ter foto pra mostrar. Montar o book ali, né? Até que apareceu minha primeira cliente paga. Ela é minha amiga até hoje. Eu amo de paixão ela. Depois eu vou contar para ela que era ela que eu tô falando. Ela tipo, tinha um apartamento enorme, um duplex, assim, super legal. Ela era super clássica, assim. E ela me chamou ela já me conhecia antes, assim, mas ela acompanhou esse processo de eu começar a estudar, né? Ela me conhecia desde quando meus filhos nasceram. E aí ela tipo, me chamou pra fazer... Gente, foi a glória.
Eu falei, não acredito. É agora. Que eu vou fazer um apartamento desse tamanho, né? Eu fiquei muito feliz, assim. E ela confiou em mim, aquilo, nossa, ela confiou em mim. Isso é muito legal, né? E ela era super clássica, e daí em seguida apareceu um apartamento ali na Praça do Japão, que era um cara jovem que ia casar, enfim, que eu também conheci. Enfim, ele tinha namorado a minha ex-cunhada. Tinha ficado amiga dele nessa época que ele namorava a minha ex-cunhada. Aí tipo, foi o primeiro mais moderno, assim, que a gente fez, né? Que daí o prédio era um prédio novo. E, nossa, foi muito legal, assim, muito legal. E pra hoje, mudou muita coisa? Porque a gente tava conversando bastante sobre o assunto lá de, tipo, a valorização do profissional. O que eu acho hoje, e eu vivo isso na pele, né? Eu tava comentando com você, eu vivo muito isso. O cliente, às vezes, ele tem medo de chegar na gente. Tem medo de orçar. Ele tem medo de chegar. Medo de orçar ele já, tem né? medo Lá de orçar. Início, porque ele acha que o orçamento vai vir uma bomba, né? Mas aqueles que orçam, no decorrer da obra, eles entendem. E eu acho, sinceramente, que até pelo que é o nosso trabalho no dia a dia, a gente não tem um valor, assim. Eu sempre falo isso, até nas coisas que eu compro, né? Você tem que dividir o valor pelo número de dias que você trabalhou, pelas horas que você trabalhou. Eu não posso fazer essa conta, senão eu estaria sempre no prejuízo, assim, né? Então eu já nem faço essa conta. O meu filho que fala, meu filho é cheio das planilhas, né? Daí ele queria me ajudar, não sei o quê. Dele, mãe, você tem que fazer uma planilha assim, uma planilha assim. Aí ele começou, eu falei, filho, eu não vou preencher essas planilhas. Você tem que saber quantas horas você dedica para cada obra. Eu falei, filho, tudo bem, tem isso. Mas se eu for ser exatamente correta com o número de horas que eu trabalho, não dá, a conta não vai fechar. Aí você começa a desanimar. Porque eu não sei, não adianta, eu não sei não virar amiga dos clientes. Eu não sei, é uma coisa que tá em mim. Quando poucas vezes na minha vida eu não consegui, tipo, quebrar essa barreira... Foram projetos bem chatos de fazer, assim. Bem chatos. Porque daí você nunca sabia o que o cliente estava pensando. Fica na expectativa. Não era aquela coisa leve, né? Porque eu acho que tem que ser uma coisa leve. A pessoa está investindo dinheiro ali. Você tem que ter essa troca. Olha, aqui você pode economizar, mas aqui não economiza. Que aqui não vai dar certo economizar, entendeu? Mas você tem que ter essa liberdade de conversar com o cliente, né? Então, quando não acontece isso, quando não tem essa empatia, é muito mais difícil da gente trabalhar, né? É difícil pra tudo, né? Porque daí você vai oferecer duas coisas. Aí o cliente fala, ok pras duas. Aí você, não, mas qual é? É esse porcelanato? É esse? Qual que é? Qual que você gostou mais? Não, eu já venho com o A, o B, o C e explico. E tem um dentro da bolsa e daí eu já explico, ó, esse aqui custa isso por causa disso, daquilo. Né? Então eu tento pelo menos abrir porque antigamente, vou contar um segredo, no começo da profissão lá, eu tinha muito medo de oferecer o que tinha de melhor pro cliente e o cliente achar que eu era cara. Eu sabia, mas eu segurava, assim, eu sempre oferecia uma coisa com preço melhor. Porque, assim, o céu é o limite, né, Alexandre? Você sabe que as coisas estão muito caras, né? Como você falou, né? Caro é uma coisa... É muito relativo. Que é relativo, né? Mas os investimentos são altos se a pessoa quiser investir alto, né? Mas eu sempre falo que tem que ter qualidade. Independente de ser um design assinado ou alguma peça feita no meu marceneiro... Tem que ter bom acabamento, tem que ser bem acabado, tem que ter qualidade. E o alto é do bolso do cliente, a palavra que eu bato sempre é qualidade, né? Então, e você oferecia sempre um mediano ali. Eu tinha medo de oferecer imagina, eu tinha vindo da Itália, de estudos lá e não sei o quê. Então, assim, eu sabia de coisas bem legais que eu ia para São Paulo toda semana só para bater perna durante o dia e voltar para Curitiba só para ficar na Gabriel lá olhando as coisas. Daí eu sabia, mas eu dizia, eu não vou oferecer, porque eles me demitem. Tenho de 500, estou oferecendo de 5 mil aqui. Opa, calma. Então, hoje em dia não. Hoje em dia eles às vezes se assustam, eu ofereço o que tem de muito legal, mas eu já tenho o plano B. E o cliente tem que entender, tipo, se ele quiser ter o plano A... o porquê que custa aquilo, o porquê da você qualidade. Tá oferecendo aquilo. Porque às vezes eles não querem ouvir
do fornecedor, porque o fornecedor sabe explicar muito mais tecnicamente por que custa aquilo, né? E às vezes eles já cortam sem dar chance pro cliente, pro fornecedor explicar o porquê daquilo, né? Mas eu sempre falo, eu quero qualidade, tem isso daqui, assinado por tal, por que custa isso, não só pela assinatura, mas por isso, por aquilo, o que envolve o trabalho do designer até chegar naquele valor final, né? Mas daí eu tenho sempre marcas boas, que também podem atender o cliente, que também tem qualidade, mas que não precisam ser aquela... É que cada um, né? às vezes, prioriza alguma coisa, né? Exato. Tem cliente que daí quer ter... Você pode misturar, né? Você pode ter uma peça de desejo em casa e não precisa ter a casa inteira de objetos de desejo. Exato, né? Às vezes você tem um desejo, mas você não consegue colocar tudo agora, você pode... E às vezes não é que a pessoa não tem para investir. Às vezes não é o mais importante para ela. Não é necessário. Né? Mesmo, o que né? é importante para mim, às vezes não é importante para ela. Então, por isso que eu falo que essa troca, essa conversa bacana, assim, entre a gente tem que fluir legal. E daí, quando a gente vira amigo, é muito legal, porque daí começa a ter liberdade para falar as coisas, né? E daí o cliente devolve, você tá louca? E não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falo, não, pelo amor de Deus, eu ajoelho para você, eu peço. Então, assim, isso que é para mim a paixão do meu trabalho, assim, sabe? Essa coisa diferente todo dia e essa fluidez. Mas o medo ainda existe. Você estava me perguntando de hoje, o medo existe muito. Tem medo deles orçarem, porque eles acham que já vai ser caro. Comigo, os meus honorários. E às vezes nem é caro como eles pensam. Né? E medo do melhor. Medo do melhor. E eu aprendi com o Paulo Peruso, que ele já faleceu até, um decorador que era super amigo, super querido. A velha guarda, todo mundo conheceu ele. Mas faz o que? Ele morreu durante a pandemia. E ele era muito querido e ele me ensinou isso uma vez. Ele que me ensinou a não ter medo de oferecer o melhor. Uma época eu fui fazer uns programas para Casa Sul, para revista. Eu inventei um negócio lá que chamava Luciana Baggio Details. Né? Eu lembro. Você lembra? Lembro. Faz tempo, Alexandre. Eu lembro. Eu acho que até tem umas revistas aí. E eram uns vídeos, né? Então, tipo, eu fui pra São Paulo, entrevistei lá uns donos de balada super legal, o pessoal das Lu, do Buda Bar, sabe? Quando tinha o Buda Bar. Eu acho que eu lembro... Eu lembro do Instagram, eles postavam bastante no Instagram. Sim, mas antes. Esse é até mais recente, mas não é tão recente mais, né? Mas antes então talvez eu lembre dos recentes. Mas porque você é jovem, né, Alexandre? Mas assim, mais ou menos, teve mais ou menos. Bem anterior àquele, que ainda não tinha esse lance de gravar com celular. Eu até não sabia que era. Eu achei que era teu, tipo, era não, Luciano. Esse que você viu no Instagram era meu. Era de teus era meu. mesmo. Mas ainda a gente tinha que ter cinegrafista pra gravar. Não era essa coisa que hoje em dia tá tão facilitado, né? E esse anterior, que era da revista, era mais complicado ainda a logística, porque daí tinha aquelas câmeras gigantes, assim, e tinha que ter o cinegrafista que sabia lidar com ela. Então era uma coisa que a gente acabou não levando pra frente, porque o custo para fazer tudo aquilo era muito alto. E era só um plus, assim, pra gente levar a informação pro cliente. E não tinha patrocínio, não tinha nada dessas coisas, mas era muito legal. E numa dessas entrevistas, a Litorina, as duas Litorinas que tem ali, tem até hoje, né, que vão para Paranaguá, ele tinha decorado 2 vagões, o Paulo Peruso, né? Ele tinha decorado um que era verde, assim, super clássico, remetendo o início da Estrada de Ferro ali, não sei o quê, e um outro que era meio vinho, assim, burgundy, sabe? Todo bacana, com preto. Era super legal, super chique. Eu não sei, faz tantos anos, eu não sei como é que tá hoje em dia, porque eu até cheguei a viajar, né, no vagão, pra ver como é que era direitinho. Mas quando eu fui entrevistar ele lá, eu nunca vou... Parece que eu tô enxergando ele, que saudade dele. E daí ele dizia, Lu, você não pode ter medo de oferecer o melhor. Eu falei, mas você vai estar colocando isso aqui antes de eu gravar, né? Eu falei, mas você colocou isso aqui tudo tão bonito pro público usar, eles não vão estragar tudo isso, né? Porque tinha veludo, né? Nos revestimentos e tudo mais. Daí ele falou, não. Você sabia que quando as pessoas olham o melhor, elas
têm receio de estragar, elas cuidam mais, ofereçam o melhor, e a pessoa vai dar valor para aquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, olha, eu fiz tudo errado desde o começo, né? Eu tinha tanto medo de oferecer sempre o melhor, e ele me falou isso. É que sempre tem motivo, né? É porque talvez as pessoas não concordem, de modo geral, como colocar o do melhor só por colocar o do melhor. Se tiver um motivo, sem problemas, né? Tipo, você tem uma Ferrari em casa. Beleza, você tem uma Ferrari porque você gosta do estilo, porque você curte, né? Você quer, talvez, velocidade, ou você gosta do design, ou você gosta da Ferrari, ou você... Enfim, talvez tenha um motivo. Então, né? É muito relativo... ter o melhor produto e tal, porque nem sempre o melhor é o mais caro também, né? Tem Exato, ele também me ensinou ao longo da nossa amizade isso, que nem sempre tudo do mais caro é o melhor. Então ele me ensinou a misturar. Ele me ensinou esse high-low, assim, que eu adoro. Que isso eu dá uma uso identidade, muito no né? meu dia a dia, assim, sabe? Essa mistura do caro com não tão caro, com a história do cliente, com mais alguma coisa. Às vezes tem alguma coisinha que o cliente carrega faz um tempão, aí eu faço uma caixa de acrílico, valorizo o negócio, não sei o quê. E esse high-low, assim, ele que me ensinou também. E é legal essa questão de se falar de valorizar e tal, que às vezes o cliente tem medo do valor, que a gente tava falando de realmente, se o cliente, vamos dizer, vai gastar 1 milhão na obra. Sim. Talvez ele gaste 1 milhão se ele contratar um profissional. Se ele não contratar, talvez ele gaste 2. Errado. Eu tava até comentando com você, né? O cliente, ele tem medo, mas ele não sabe que se ele não tiver um acompanhamento legal ali do lado dele, uma pessoa que organize essa parte, ele vai gastar errado. Ele vai gastar o dinheiro dele tudo errado. Porque não adianta você pegar e escolher tudo do mais caro. Isso vale para tudo, para moda, para decoração, para tudo, né? Não adianta você escolher, o sofá mais caro, com a cadeira mais cara, com não sei o que mais cara lá, e juntar errado. Se você une aquilo tudo errado, você jogou dinheiro no lixo. E acontece muito isso, viu? Imagina. Acontece muito. Teve alguém que comentou isso e fez associação com futebol, a época, acho que do Real Madrid, sei lá, a época que só tinha gente que jogava muito bem. Mas daí eles não se entendiam, porque um jogava de um jeito diferente do outro e assim, era só os mais top, então não combinava aquilo. Aí quando voltou ao normal, aí começou a dar certo. Porque nem tudo combina, né? Nem tudo do mais caro combina, nem tudo do... Não! É muito relativo. Não, e se você não tiver bom gosto pra misturar isso, você investiu errado você dinheiro. Você falou a palavra-chave, bom gosto. Essa parte eu acho que talvez... E bom gosto independente do estilo, né? Bom gosto tem que ter. Porque bom gosto você pode ver em qualquer coisa, né? Você pode ver numa embalagem de uma bolacha no mercado. Exato. Você consegue ver se tiver um bom gosto naquilo ou não. Essa parte talvez seja uma das mais difíceis da profissão, né? Tipo, mas é a parte que eu mais gosto. Adquirir bom gosto. É a parte que eu mais gosto. Porque isso não se ensina, né? Teoricamente, eu acho. Eu sinceramente, né? Eu acho que isso não ensina mesmo. Porque você pode ter... Eu acho que você pode até lapidar durante a vida com o que você vai vivendo, aprendendo, viajando, porque viajar é uma coisa que me inspira muito, os lugares que eu vou, eu tô sempre... Nada passa despercebido, assim, sabe? Você pode ir melhorando isso, mas eu acho que é meio que nasce ou não. É até difícil explicar por que orna um negócio com outro, né? Mas por que combina? Eu uso muito a palavra harmonia. Tem que ficar harmonia. Daí o meu cliente esses dias falou pra mim, harmônico, né? Esse negócio tá harmônico. Daí eu falei, tô aprendendo. Tá certo. Aí ele falou, viu? Tô aprendendo. Mas é isso, né? Porque, tipo, sei lá, vou usar um exemplo de moda aqui. Um shorts de jogar futebol com um sapato social. Sapato não acaba tem com a harmonia. roupa, Alexandre. Se erra no sapato, acabou com a roupa. Então. Verdade. Aí esse já é um problema. E pode ser o sapato mais caro que existe com o shorts de futebol mais caro que existe. Tem um monte de projeto que eu acabei nunca fotografando, de bons clientes legais, clientes que, enfim... Mas que não dava pra fotografar no final, porque daí no final eles escorregaram, sabe? Putz! E é a mesma coisa do sapato errado com a roupa chique. Caramba! Não adianta você pegar uma roupa maravilhosa, se você errar na bolsa, no sapato, acabou com a roupa, né? E muitas vezes aconteceu ao longo desses 25 anos, sabe? Muito. De no final
derrapar. Ou no final, teve uma casa maravilhosa que eu fiz faz uns 2 anos, tudo do melhor, assim, tudo do melhor, móveis fixos, né, tipo mobiliário solto, fixo, tudo do melhor. E aí quando chegou no final, que é aquela hora da cereja do bolo, que é você ambientar tudo e deixar a casa nananã. Comprou na Casa China? Eles não quiseram mais. Eles estavam cansados da pandemia, estavam cansados da obra. Por conta da pandemia, a construtora, acho que nem tiveram culpa, né? Porque era no litoral, não podia viajar, não podia não sei o quê. Foi tenso, assim. Mas finalizaram a obra com um pouquinho de atraso, uns embargos também. Acontece. Mas daí, tipo, finalizaram. Só que daí na hora da cereja do bolo, tipo, de ambientar, de compor, até umas prateleiras lindas que tinham lá. De fechar o projeto. Nossa, vontade de chorar. Eu nunca pude fotografar a casa, eles até nem permitiram que fotografasse também. Mas esse detalhe final, quando o cliente deixa, eu falo pro cliente, não interessa quanto tempo leve. Eu vou respeitar o momento financeiro da pessoa, eu respeito isso muito, assim. Mas não deixe de ir fazendo devagar e bem feito, né? De vista certo, bem né? feito, em vista certo. Então, assim, os objetos, hoje em dia, tem tanto objeto legal, né? Que você depois faz essas ambientações. E ambientar é complexo também, né? Eu não sei. É complexo, mas a gente tem hoje, aqui em Curitiba, até há pouco tempo atrás, a gente não tinha isso. Hoje a gente pode contar, eu confio muito em 4 lojas aqui em Curitiba. Você veja quando que a gente imaginar que a gente tem 4 lojas legais de objetos de decoração que você pode fazer para todos os estilos. Se você quiser também. falar o nome delas, aí você fica à vontade. Se não quiser... Eu vou falar porque eles merecem, assim, sabe? A Laís Aliski, que é do Núcleo de Decoração, a loja dela, ela faz 1 ano e pouco que abriu, agora ela já abriu uma loja nova, muito esforçada. A equipe muito legal na hora de ambientar. Aí tem a Oda Design também, da Tice, que é maravilhosa. A Tice foi a primeira até. A Oda Design foi a primeira a trazer, assim. E agora também abriu uma loja nova aqui no Juvevê, super legal. A Mercatino, que fica ali no pátio, que é da Cris Blake, arquiteta também, a dona da loja. Que tem daí a Mercatino é bem diferente das outras, assim, sabe? Porque daí ela até tem peças de design lá, mas ela também tem um apelo vintage, ela tem umas coisas bem legais, tá sempre fazendo uns talks legais lá com gente que ela traz de fora. Então é muito bacana, a gente tem isso hoje, né? E a Ornaments também, que é super legal também. E peças lindíssimas, assinadas e não assinadas, mas de um bom gosto, assim, sabe? Então, essa é a cereja do bolo. Na hora que a gente termina, porque já pensou, o cliente vai lá e erra no sapato. Caramba. Né? Daí fica feia, cara. Aí não dá pra fotografar. Não, eu literalmente fico triste, vontade de chorar. Eu sou muito italiana. Então, assim, eu não sei. Eu mergulho de cabeça. Uma vez uma cliente minha super chique falou pra mim assim, toda delicada, né? Ai, Lu, você é muito intensa. Eu fiquei pensando, aquele intenso é bom ou é ruim, Será que foi um tapinha? Eu falei, esse intenso é bom ou é ruim, né? Mas é porque eu não consigo. Quando eu falo, meu olho abre, sabe? Eu não consigo não expressar tudo aquilo que eu tô sentindo. Você consegue falar de boa, tem que expor emoções. Não sou eu. E uma vez também já me falaram tanta coisa, né? Uma vez me falaram assim, nossa, quando eu olhava você no Instagram, eu achei que você fosse tão metida. O que tem de gente que acha que eu sou metida? Eu falei, gente, se tem uma coisa que eu não sou na vida, é metida. A gente tá aqui pra desmistificar isso. Pode acompanhar aí, não tem nada de metida, não. Não, e daí as pessoas olham e ficam pensando, né? Não sei o que, cheia de nome tox. Eu falei, e daí quando me conhece, fala, eu achei que se fosse metida, você não é metida. Claro que não, né, gente? É que rede social é complicado, né? Rede social, às vezes, não dá uma enganadinha aqui, uma enganadinha ali. Mas agora vocês estão conhecendo a Lu, ó. Nada de metida, tá sossegado demais aqui. Pode ficar tranquilo. Não, e os meus filhos são super, super, assim, parceiros nisso. Porque se eles acham que tem uma coisa que pareceu pro outro lado, alguma coisa, eles já puxam. É que hoje tem muito isso, né? Tem muito pareceu alguma coisa. O meu filho mora no Canadá e ele me manda mensagem. Ele olha os vídeos. Mãe, você podia melhorar aqui, melhorar ali. Você falou tal coisa que pode ser dúbio e não sei o que. Ele super
sabe? Uhum. E a minha filha também é super, assim, entendida dessa Da área coisa. das redes sociais. E daí eles me ensinam muita coisa, assim. Uhum. É bem Mas legal. isso é uma coisa que nem você falou. Você fazem 25 anos que você trabalha. Antes você apresentava o portfólio Num álbum. book ali. Aham. E hoje você tem que meter a cara lá no Instagram e isso foi difícil pra você entrar no universo do Instagram? Assim? Bastante. Porque eu acho que pra todo mundo na verdade, né? Bastante, sabe por quê? Eu não vim com esse chip, né? As crianças nascem com esse chip hoje em dia, né? Já vem, eles já sabem. Você vê criança de 3 aninhos mexendo em tudo ali. Eu tenho muita dificuldade de aprender isso. Assim, tem um monte de ferramenta ali que eu não sei usar, né? Até meu celular, meu telefone. Mas é que saiu uma ferramenta por dia também, você tá desculpado. Não, mas eu não dou conta, não consigo. Então, assim, eu sei só o que eu tô usando ali, mas eu sei que eu poderia usar muito mais. Mas que eu tenho dificuldade de aprender. E como meus filhos não moram mais comigo, faz uma vida já, trabalham, têm suas vidas e tudo mais, eles não têm paciência de me ensinar essa parte. E o meu filho... Um puxãozinho de orelha aí. Não, mas o meu filho que tem bastante paciência, ele é engenheiro, né? Então, cabeça de engenheiro, já viu, né? Aí ele vai ensinando, daí chega uma hora que ele tá ensinando que eu já tô... Você já parou no passo 2. Nossa, eu falei, não, eu preciso escrever. Mãe, eu preciso escrever? Preciso, passo a passo. Passo 1, passo 2, passo 3. Mas eu tenho dificuldade de aprender. Mas é uma coisa que, tipo, mudou no mercado e hoje você não consegue viver sem Instagram. Não. Você tem que estar presente lá. Morro de medo de, sei lá. O Instagram é minha vida. Porque... É que eu falo com todo mundo por ali, né? Tava contando pra você, né? As pessoas... até a Ana falou comigo, né? A primeira vez foi por ali. Foi no Instagram, Mas assim, eu tô sempre atenta. Eu não vou dormir sem responder todo mundo. É uma coisa que é minha rotina. E você adaptou tranquilo a profissão ao Instagram também, né? Porque tem gente que tem o escritório, vamos supor assim, mas não consegue desenvolver o escritório dentro do Instagram, não sei, por vergonha, por medo e tal. Cada um é cada um, né? Você mete a cara lá e é isso aí. Eu meto a cara. Mas assim, eu tenho um outro lado meu que só os meus clientes conhecem, que eu não consigo ficar parada no escritório. Eu tenho meu escritório, um espaço físico lá para dizer que eu tenho um escritório e que eu tenho um endereço comercial. Mas eu não sei ficar lá. É uma coisa... Da coceira. Tipo, as pessoas que trabalham comigo trabalham online já faz muito tempo, antes da pandemia. Eu ficava aflita de ter que ir lá toda hora, porque eu tô sempre em trânsito, né? Eu moro no carro. Então eu tô sempre em trânsito, assim, tipo, o dia inteiro eu tô pra cima e pra baixo nas lojas, ou em obra, ou... Então o meu escritório é meu carro. E o meu telefone. E ali você resolve tudo. Não, e o meu telefone. Ai, o que eu levo de multa, meu Deus do céu. Não é nem por excesso de velocidade, não sei o quê. Tem Bluetooth no carro, tudo, mas eu não consigo não responder as pessoas, assim. E daí já cansei de ter um guarda aqui do meu lado. A última vez o guarda tava com a moto do meu lado, assim, me olhando. E eu ali mandando áudio, ele levei uma bronca. Mas assim, eu não consigo não responder. A minha vida... E eu falo pros meus clientes, isso é uma coisa também que aconteceu agora recente. Os meus clientes sabem que eu digo, eu falei pra Ana até. Eu falei, eu sou a mulher do áudio. Lembra que eu falei, né? Eu falei, Ana, eu sou a mulher do áudio. Porque assim, eu tô no carro sempre. E daí eu vou gravando os áudios, respondendo as pessoas por áudio. E funciona super bem com 90% das pessoas. Mas tem gente que não gosta de áudio. E aí, daí eu tenho que, né? 53 anos quase, tem que botar o óculos, porque tá perto, eu preciso colocar o óculos, né? Aí leva muito mais tempo, eu tenho que ficar parada, colocar o óculos, escrever. Aí escreveu errado, tem que apagar. Virginiana ainda, que eu tenho que fazer tudo certinho. Se tiver alguma coisa errada, eu já apago, letra maiúscula começo tudo tá de novo, certa, sabe? Eu sou muito detalhista. E aí, esses dias apareceu uma cliente nova, também vai saber se ela vê. A gente começou o projeto e eu mandando áudio, explicando. Daí ela pegou e falou, na primeira reunião, assim, presencial, né? Elas falaram pra mim, ela e a filha, que elas não curtiam áudio.
Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vocês leram o contrato, né? Bom você colocar no contrato lá. Nossa, eu fico tensa. Parece que não sou eu, sabe? Mas tem gente que com o trabalho não pode ficar ouvindo áudio, né? Eu entendo mas um fonezinho ali, vai. Gente, mas eu adoro o áudio também. É que no áudio eu consigo me expressar, assim, sabe? E no escrito parece que a pessoa parece lê. Parece que é fria, né? Você manda tipo, nossa, a Lu tá braba, será que ela tá... e daí por isso que eu falo, como eu sou muito italiana nessa coisa de expressar, né? Eu digo, eu tenho paixão ali pela coisa que eu tô falando. Aí a hora que tem que só escrever, parece que não sou eu. Eu falo, ai meu Deus, eles vão ler de outro jeito. Tudo, assim, né? Você pode mandar você gostou dessa? Pronto, fui grossa. Ixi, já não sei agora. Só que tem uma coisa que eu tenho que aprender, que o meu filho também me ensinou. Ele fala muito isso, assim, que eu falo demais. Eu sei que eu falo demais. Então, assim, eu tenho que fazer um curso que ensine... Aí um engenheiro falou isso pra mim também, que ele também virou meu amigo. Daí ele dizia assim, Lu, eu sou engenheiro, você tem que ser mais curta nos áudios. Eu falei, ai, tá bom, eu vou ver como é que eu faço isso. Mas tem como, porque eu sou engenheiro também e eu falo pra caramba. Ah, é? Só que eu não sei como é que eu aprendi. É que eu adoro conversar, adoro falar. Eu também adoro falar. E daí o problema é esse, que daí eu tipo, pra determinadas pessoas você tem que falar menos, né? E daí eu me atrapalho ela fala. Nossa, eu aprendi a ter o feeling, porque tem clientes que eu mando um áudio de 1 minuto, eles respondem de 2, eu tô no de 3, agora tem 7 horas de áudio e tá tudo tranquilo. Aí se eu mando um áudio de 1 minuto, o cliente responde, ok, tudo bem. Opa, calma. Já sei que ele quer áudios menores. Boa dica. Aí depois eu mando um de 30 segundos. Né? Daí eu vou mesclando nesse sentido. Mas às vezes você escreve um negócio gigantesco assim, a pessoa fala, ok. Ou não. Não, e no áudio você passa 1000 informações em 1 minuto. Né? No texto. Eu acho muito legal. E assim, tem cliente que quer que você explique muito. Tem cliente que não quer. Então, assim, eu tenho uma cliente super querida, que é essa da casa que eu tô entregando, ela gosta, ela fala, me explica, ai, que delícia. Adorei. Senta lá. Quando ela fala, me explica, eu fico no céu. Aí eu explico tudo, explico 1, explico 2, explico 3, explico 4. Aí quando chegavam os orçamentos das lojas e tudo, eu passava o orçamento da loja 1. Loja 1, tal, tipo... Tal coisa, explicava. Loja 2, explicava. Ela ama. Mas tem cliente que... Eu tenho um outro cliente que, tipo, tô terminando agora. Um cliente antigo até meu, que já fiz mais de um projeto pra ele. Que já me conhece há uns 15 anos, né? Então, eu tava esses dias ali e ele tava fora, tava viajando nos Estados Unidos, não sei o quê. E eu fui lá ambientar a casa. A loja foi lá comigo, não sei o que, ambientamos. O que eu fiz? Como ele estava nos Estados Unidos há muito tempo já, e ele ia chegar, ficar acho que 2 dias aqui e viajar de novo. Aí eu peguei e falei, vou explicar tudo que eu tô... Daí eu fiz vídeos, né? E eu ia no vídeo explicando cada coisa, mas daí deram vários vídeos. Uma série. Aonde eu explicava, eu filmava... explicava o porquê que eu tava colocando aquilo, não sei o quê, porque eu vou mandar um orçamento e às vezes vem um orçamento alto lá de tudo que você colocou. Que ele não tá esperando, sei lá. E o cliente não vai entender, vai dizer, você tá louca, né? E daí eu fui explicando, porque às vezes a pessoa não consegue nem entender se tem tudo aquilo lá na casa dela, né? Então eu fui fazendo vídeos. Tudo. Expliquei tudo. Fiquei arrasada. Ele só mandou, beleza. Não, ele não quis ver. Sério? Caramba. Ele mandou assim pra mim, eu não vou ver não sei quantas fotos e não sei quantos vídeos, esqueça. Fiquei arrasada. Veja algum só pra me dar uma opinião se ficou bom. Gente, eu fiquei arrasada. Você não tá entendendo. Aí depois que ele chegou, não sei o que, um dia ele me ligou, eu nem podia atender, né? Eu tava no meio do trânsito, não sei o que, eu parei o carro, falei, agora tem que atender ele, porque é a hora que ele pode falar comigo, né? Daí atendi. Daí ele falou de novo, ele falou, imagina que eu vou ficar vendo fotografia, vendo não sei o que, e você vê, e a outra cliente ama. Ela quer que eu explique, né? Perfeito. Então não... Acontece. Não tem como a gente saber, né? Cada hora o cliente quer uma coisa. Mas é legal, coisa. né? Acho que isso transforma a profissão em dinâmica, né? Muito dinâmica. Aí que você tem um cliente que você sabe que gosta assim, daí que você sabe ele gosta assado e tal, e daí você vai montando a tua rotina diária ali e vai... Pra não ficar tudo...
né? Eu acho que é isso que eu gosto da profissão, que eu falo, que eu até comento com as pessoas. Eu não saberia ter uma profissão que eu tivesse que ficar atrás de uma mesa todo dia fazendo a mesma coisa. Formulário. Uhum. Não consigo. Eu preciso estar sempre em movimento e cada cliente, que nem essa história, o cara um dia era para fazer um motorhome, aí o outro era para fazer uma casa não sei aonde, aí o outro era para fazer um barco, daí eu fui para a fábrica do barco, vi o barco ser construído e não sei o quê. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é isso que eu amo. Isso é legal, essa dinâmica maluca aí. Agora eu vou arrancar algumas perguntas de você. Meu Deus do agora céu. Pode soltar a vinheta aí, Ana. Que daí a gente não vai ver essa vinheta, né? Mas vocês já devem ter visto ou não. Que apareceu. Vou fazer algumas perguntinhas pra você. Você pode responder elas ou com respostas curtas, ou você pode desenvolver. São perguntas secretas aqui. Meu Deus. A primeira pergunta. Qual que é o seu estilo favorito de interiores? Ou se você tem algum estilo que você prefere? Se fosse pra minha casa... eu gosto do clássico contemporâneo. Clássico contemporâneo. Acho Esse chique. É o estilo Lubágio. É isso daí. Tipo hotel 6 estrelas. É isso aí. Esse é o teu estilo. Perfeito. Adoro. A rede social que você não vive sem, você já entregou pra nós aí, né? Instagram que você não vive porque sem. eu respondo todo mundo. Porque sou eu que faço ela, não é terceirizado. A Lu é a Lu mesmo. Não, e daí pessoas que eu nunca vi na vida, que não são meus clientes, às vezes perguntam alguma coisa, falam ali na mensagem, eu respondo todo mundo. Show. Você tem algum cômodo favorito de projetar? Acho que o quarto. Quarto? Amo. Legal. Eu acho que é ali que a gente Tem um motivo? regenera. É por isso. Pra mim tem todo um ritual, assim, sabe? De você